Vamos lá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Pergunta ao Zé. Está um pouco distante aí de Blumenau, mas estamos aqui para pergunta ao Zé. Tem duas perguntas aqui. Então, vamos ler as perguntas. Uma primeira pergunta já faz um tempinho. Tá aí com. Cadê a pergunta? Quer ler aí? Aqui, vou ler. Olá, bom dia, pessoal. A primeira pergunta, então, é do Leandro Kozvinski. Kowalski. Onde fica o emocional no espírito? Então, Leandro, o emocional no espírito, né? Lógico que lá no Instituto de Evolução Humana, a gente já fala lá no nível 4, né? Que em cada fase evolutiva o instinto emocional se tornou mais amplo, assim construindo uma ambivalência onde valores opostos criavam campos, filtros determinados e, de certo modo, filtrantes. Como já dissemos no princípio, predominava o instinto, que é a palavra em latim instincto, né? E no Livro dos Espíritos, isso aqui é um pedacinho do nível 4 ali, que a gente fala pela primeira vez, né, do emocional instintivo. Então, o emocional, além dele estar no campo instintivo, ligado a todo o sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso parasimpático, simpático, a questão da própria batimento cardíaco, da amígdala cerebral, da evolução do homem, enfim, e tudo isso está ligado. Agora, no espírito, o campo emocional ele tá impregnado célula a célula, ou seja, nas pessoas emocionais, como tem o grande pesquisador que já desencarnou, que é o Dr. Paul Pissel, através dos transplantes, né? E tem um livro lá que eu escrevi que é Você é a Cura, que eu trago já algumas coisas. Então o Dr. Paul Pissel, ele conseguiu comprovar, e ele mesmo fez transplante, recebeu transplante também, né, de uma válvula do coração e depois também da medula, e ele mudou o seu comportamento porque as células que vieram de outras pessoas vêm com uma mensagem emocional muito forte. Então veja bem, é tão forte esse campo instintivo emocional que ele acaba, o espírito recebe o corpo astral, né? Eu mostrei no projeto Identidade Eterna, para quem não viu, no domingo há 15 dias, quer dizer, não, vai fazer 15 dias ainda, foi semana passada, né? No domingo passado, nós demonstramos ali que a cúpula do MOB, do modelador, organizador biológico, onde o engenheiro, cientista, né, Dr. Hernando Guimarães Andrade, ele traz ali fenomenal, mais próximo da. Ou seja, não de verdade, que não existe isso no universo, mas mais próximo da lógica, do sentido do qual nós temos ali um modelador, um organizador biológico. Né? E ali na cúpula tem um campo mental, e nesse campo mental que envolve a gente, envolve também célula a célula. O campo emocional ele é muito mais vasto em termos de mecanismos, em termos de intrinsecamento, porque ele tá composto em todas as células. E isso, a proposta da questão 146 do Livro dos Espíritos, onde fala da sede da alma, que a gente pode estar localizado na cabeça. Eu fiz um link com meus estudos dos racionais, das pessoas da inteligência racional, pode estar localizado no coração, não é? Que são as pessoas da inteligência emocional, e localizado no ventre, né? Que já falava Sócrates há 400 anos do homem cabeça, homem peito, homem ventre, e aqui nessa localização que nós denominamos de inteligência ativa, que está mais dentro das suprarrenais ali. Então veja bem, mas esse campo emocional instintivo existe em todas as três inteligências, em todas as personalidades na Terra, né? Então esse campo emocional dentro do espírito, propriamente dito, ele é um campo mais instintivo, não é? Então ele está mais dentro do corpo, agora o espírito, lógico, ele está vivendo as emoções daquela encarnação presente, tá certo? E esse emocional ele vai evoluindo conforme o homem vai evoluindo também. Porque existem as emoções, que essa palavra emocional é tão abrangente, né? Então, existem as emoções que são emoções instintivas que vêm dentro da proposta, da nova proposta reencarnatória do novo grupo natural de inteligência, que é da nova personalidade que a pessoa vai ter na Terra, mas também está dentro desse campo emocional do funcionamento impregnado em todas as células. Desde o zigoto, a gente vai crescendo com essa impregnação. Se a tua sede é na cabeça, você é racional, você tem menos contato com essas emoções para os outros. Mas para si mesmo, você vai ter bastante. Não é? Porque é o emocional instintivo que todos os grupos têm.
Agora, vai existir o quê? Então, existem 2 emocionais? Não, existe até mais, existem 3. Existe o emocional instintivo que está em todos nós seres humanos, existe o emocional que são das emoções recorrentes do externo, e existe o emocional que é o campo, que filtra, ele pode estar em terceiro plano, em segundo plano ou até em primeiro plano. Tá? Que aí vai designar os nossos comportamentos emocionais, os nossos comportamentos perante as pessoas e perante a vida, né? Então, mais ou menos por aí, respondendo aí a primeira pergunta do Leandro, né, Kowalski. Tá certo, Leandro? Espero ter respondido a contento, tá certo? Então vamos agora para a segunda pergunta, que vem de Portugal, né? Lá de Aveiro, a Maria Duarte. Ela pergunta, quando é que identificamos que um médium está em processo obsessivo? Muito obrigado, Maria Duarte, de Aveiro. Eu já passei por Aveiro, já, num desses périplos meu aí para Portugal, passamos ali por Aveiro, né? Eu acredito que a Miluviana, né? Não sei se é em Aveiro também que ela mora, né? Se for, um grande abraço aí para todos de Portugal, Leonor, João, José Lucas, a Luci também, né? A Denise, né? Também lá em Portimão, ao Otávio dos Santos, ao Diogo Barros, inclusive a todos que são nossos amigos aí em Portugal. Um abraço muito grande, carinhoso para todos vocês aí. Né? E sintam-se abraçados. Também tem a Luísa lá em Portugal, e tem bastante gente aí, né? Mandar um abraço para todo mundo. Dona Amélia, agora lembrei dela. Né? Tem muita gente aí. Então, Dona Maria Duarte. No livro dos médios, ali na segunda parte, onde trata das manifestações espíritas, né? Que também é o livro do Guia dos Evocadores, o livro dos médios. Poucas pessoas sabem disso, né? Então, ali na parte das manifestações espíritas, no capítulo 13, acredito que é o capítulo 13, da obsessão, que trata da obsessão, né, das manifestações espíritas, começa as três, falando da obsessão, começa no item 237, depois tem o item 239 e o item 240. No 237, a classificação, são 3 classificações básicas que Allan Kardec faz no livro dos médios, que é a obsessão simples, a obsessão de fascinação e a obsessão de subjugação, tá certo? Nessa primeira obsessão simples, o espírito, o espírito obsessor, né, os espíritos ou um espírito obsessor, ele trabalha a questão do, na verdade, impedir um pouco as vontades do médium, né? Isso também está lá na questão do livro dos Espíritos, a questão 459 e a 456 também fala sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Mas se tratando da obsessão simples, o que é que vai ocorrer? Na obsessão simples, a própria palavra está dizendo que não serve só para os médios, serve para todos nós. Na obsessão simples, os espíritos eles buscam o quê? Como é que começa uma obsessão? Uma obsessão só começa se nós deixarmos a janela aberta. Quais são essas janelas? São várias. Ou a porta da casa, vamos fazer uma. Não é deixar a janela aberta. Tem uma historinha que eu contava nas minhas palestras, muitos anos atrás, que eu lembrei agora, que é uma historinha de que. É até uma história meio que ficção, né? Que, inclusive eu já vi até evangélicos contando assim também, católicos também contando, né? E eu acho interessante porque ela tem ela tem uma devolução interessante. A história é a seguinte: diz que um rapaz vivia dizendo assim: ó Jesus, se você, Jesus, olha, eu vou crer em ti, eu vou mudar minha vida toda se tu apareceres na minha casa, porque eu tô com um problema tão sério. Aí se ajoelhava todo dia, ele pedia, né? Todo dia, até que, isso é uma fábula, né? Até que um dia disseram assim: olha, Jesus, esse rapaz todo dia disse: então eu vou lá, vou visitar ele. Aí Jesus veio, bateu na porta dele. Quando ele abre a porta, ele vê que é Jesus. Ele: Jesus, tu vieste, Jesus. Eu tenho umas perguntas para te fazer, mas isso lá na porta da cozinha batia quase arrombando a porta com um ensurdecedor. Ele fez: Jesus, só um instante. Aí mas ele disse: Jesus, entra. Botou Jesus na sala e fechou a porta e foi lá ver a cozinha. Na porta da cozinha era o diabo. Eu sei que o diabo não existe, é só uma fábula. Diz que o diabo deixa eu entrar. E nada do rapaz deixar o diabo entrar. E aí ele disse: o que é que estás fazendo aqui? Eu estou com Jesus na sala. Não, eu quero entrar. Aí ele conseguiu fechar com muita força. E quando ele vai começar a conversa com Jesus na sala: mas olha, Jesus, eu queria te fazer uma pergunta. Aí a janela do quarto dele começa a bater forte. Ele diz: Jesus, só um instantinho, eu vou lá. Foi na porta da janela do quarto
E o diabo queria entrar e disse, sai daqui, eu estou com Jesus ali. Mas aí ele pegou, fechou a porta, chegou na sala esbaforido, cansado, né? Porque o contato com as coisas ruins cansa, né? E aí ele disse, mas Jesus, eu só não entendo uma coisa, estás aqui na minha sala porque o diabo está lá na janela do meu quarto, porque o diabo está lá na cozinha querendo entrar. Aí Jesus disse assim, é porque tu só reservaste para mim a sala da tua casa. Em cima da mesa tinha uma Bíblia aberta, no Salmo 91, e na parede tinha o Salmo 23, não é? Lá, colocado na sala. E no quarto dele estava cheio de fitas pornográficas, cheio de revistas pornográficas, cheio de ponta de cigarro. Na cozinha tinha ponta de cigarro de maconha, cheio de cachaça, cheio de cerveja, não é? Então, não estou fazendo aqui nenhum julgamento nem da cerveja, nem da maconha, nem do cigarro, mas eu quero dizer assim, que a pessoa estava cheia de vícios, né? E ele mesmo assim queria que Jesus, então, uma obsessão simples, ela pode começar dessa forma, onde eu quero as coisas, eu vou rezar à noite, eu vou rezar de manhã, mas durante o meu trabalho profissional ou durante a minha relação, eu sou uma pessoa que não perdoa, sou uma pessoa que critica, sou uma pessoa que meto o pau nos outros, eu sou uma pessoa que estou ali à espreita para que a pessoa erre, para eu pegar um erro dela. E aí o espírito, ele só vai, para ter uma obsessão simples, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um convite, uma porta aberta. Então aí ele vai diretamente já conversar com a pessoa numa obsessão simples, né? Agora, diga-se de passagem, a obsessão mais perigosa é a do meio, é a segunda, devia ser a terceira, que é a subjugação. Não, subjugação já está no estado realmente que é deplorante, né? Que nós vamos falar um pouco. Mas a obsessão, dona Maria Duarte, a obsessão fascinação em relação ao médium, como a senhora está perguntando aí, ela é exatamente, porque da obsessão simples fica fácil a pessoa ser remediada. Mas a obsessão da fascinação, essa é muito, muito perigosa. Por quê? Está no item 200 e... Depois, se puder pegar uma aguinha para mim. 239, que fala da fascinação, viu? E uma água. Fascinação e das... Então, ela tem consequências muito graves. Por quê? Porque é uma ilusão, né, produzida pela ação desenfreada, né, e dedicada sobre a pessoa que recebe a obsessão. Então, esses espíritos, ou pode ser um séquito espiritual, pode ser um espírito só, ele é tão sutil, por quê? Porque ele pega a ponta das obsessões, a abertura, é o orgulho, é a questão da vaidade, é a questão de querer ser alguém da notoriedade. Então a pessoa pode entrar num... Por isso que existem essas infelizmente, né, esses médios que detupam a coisa mais sagrada que é a mediunidade, né? Porque eu tenho a mediunidade como uma coisa sagrada, não como uma dívida, ou porque a pessoa está devendo para evoluir. Não, eu tenho a mediunidade como uma coisa sagrada. Se você é medianeiro de 2 planos, eu nunca quis ser médium, todo mundo sabe disso, né? Mas se você é medianeiro de 2 planos, você tem que ser, isso tem que ser uma coisa sagrada. E aí, onde está? Onde é que o negócio mexe? Porque a pessoa ela pode ser um excelente médium no início de qualquer trabalho, mas depois, se ela quer vaidade, ela quer ser famosa com isso, ela não teve, obrigado, ela não teve sucesso na sua vida profissional, ou nunca foi elogiado, e aí ela pega um público e aquilo vai crescer, aí os espíritos vão fascinando a pessoa. E se ela não tiver nessa presente existência já adquirido em outras vidas ou em outros planetas, né? Ela não tiver assim uma ciência de que ela não quer vaidade, que isso não mexe com o ego dela, ela fica firme. Mas se a pessoa tiver um pouquinho, porque na fascinação, dona Maria Duarte e todos que estão nos escutando, o perigoso da fascinação é que ela é muito sutil e tênue. Ela vai de acordo com a vicissitude e com o grau evolutivo do espírito. Nenhum espírito vem. Ele tem que ser muito. Ele tem que entrar em sintonia e frequência psíquica, energética e de gostos, inclusive. Porque ela vai trabalhando aquilo que a pessoa é. E a pessoa não sente. Agora, lógico, se a pessoa tem bons propósitos, a pessoa não faz mal a ninguém, a pessoa quer acertar, e ela teve requisitos de despeito, né, de vaidade, isso é fácil de retroceder, rapidamente. Não é? Agora também as pessoas, dona Maria Duarte, que estão em volta, seja do médium ou de uma casa espírita, também podem estar fascinadas, achando que os outros estão obsidiados. Existe isso, existe. A pessoa pode estar... Isso existe muito naqueles assim, ó,
as pessoas, porque não existe fanáticos só na igreja protestante, né, evangélicos ou nos católicos, existe fanáticos dentro do movimento espírita, não na doutrina espírita, mas no movimento espírita existem aqueles que são aferrados a certas questões e perguntas e parágrafos dos livros da codificação, e eles não estudaram a revista espírita, não conhecem Allan Kardec, não são pessoas com a mente aberta para o estudo da compreensão e fazer um link com a ciência, um link com o dia a dia, porque não adianta você colocar para a pessoa tal pergunta, tal isso, tal estudo dos espíritos, se você não colocar no dia a dia para os jovens. Daqui a pouco é uma doutrina que pode diminuir. Por quê? Porque as pessoas querem proselitismo, querem aquela coisa né, pragmática demais. Então, e a fascinação, então, ela pode atingir pessoas que estão em volta dos médios, estão em volta dos seus familiares, achando que os outros estão obsidiados. E, na verdade, é o contrário. A pessoa está recebendo uma... Porque, assim, vamos colocar aí, a senhora tem um médio. Se o médio ele está perturbado, fazendo atitudes grotescas... Agora, se a pessoa que acha que o médio está obsidiado, mas a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue... Então, existe a auto-obsessão, que é a minha obsessão com meus próprios pensamentos. Não é? Aí a senhora vê, o médico sai do trabalho mediúnico, ele não consegue dormir, ele vai psicografar de noite. Esse caso agora que eu me lembrei, tinha uma senhora que ela não dormia e ela chegava lá no centro em Recife, Jabotão dos Guararapes, e ela não dormia. Aí, toda vez que a gente tinha uma reuniãozinha antes, preparação, ela dizia, eu estou sem dormir, eu me acordo de madrugada para psicografar. Olha, nós tínhamos tido o estudo mediúnico daqueles que foi com Divaldo, com Dona Vera Coinha, aquela coisa muito... né, rigorosa mesmo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a pessoa ela estava fascinada. Ela já não mostrava mais as psicografias para nós, que no começo ela mostrava ainda uma, duas psicografias. Depois, ela começou a esconder as psicografias, dizendo que, e contra todos nós, que nós estávamos com inveja dela. Ela começava a dizer coisas meio fora da casinha, aquela senhora, uma jovem senhora. Mas por quê? Porque ela queria ser uma... olha o que o Espírito disse para ela. Você tem mais mediunidade que todo mundo. Escreveu isso no papel. Como é que pode? Ela não ia escrever isso no papel. Então, assim, na fascinação ali, ainda diz no Livro dos Espíritos, no item 239 do capítulo D, é o capítulo 18. Eu tinha dito 17, mas é capítulo 18. Eu creio que é o capítulo 18 do Livro dos Médiuns. Lá no item 239... é interessante que fala ali que é a questão do espírito que tem um problema muito sério, né? Dessa abertura que dá. E essa ilusão é impetrada que a pessoa vai navegando e ela vai tendo certeza de que ela é especial. Que eu sou muito especial. Que eu tenho uma missão. Que eu preciso... Aí aquilo vai tomando conta... Infelizmente, médios aqui brasileiros, como é em Portugal, qualquer lugar, se o médio ele quer notoriedade, se ele quer chamar atenção, se ele precisa de feedback, precisa que as pessoas... Aí a pessoa... Porque eu posso ter fascinação de criar também um método, criar uma coisa, achando que é muito diferente quando você consegue comprovar aquilo com as pessoas. E depois, Dona Maria Duarte, de Portugal, de Aveiro, nós temos aí a subjugação, que também foi tratada durante muitos anos pela Igreja Católica nascente e também por todos os meios como possessão. Não é? Houve alguns filmes, como aquele filme acho que é Sexta-feira 13, não, é aquele, eu esqueci assim, é um filme que tem ali, que tinha Poltergeist, o Fenômeno também, teve outros ali que pegava a moça e a moça ficava, acho que é Sexta-feira 13, né? O nome do filme, é muito antigo. E eu já tive um fenômeno desse na nossa família, com a prima minha, né? Eu mesmo, no início da minha mediunidade, eu fiquei várias vezes sem memória, já perdi a memória várias vezes, né? Uma vez eu perdi lá atrás, eu não sabia onde é que eu estava, tinha ido para casa da minha tia em Rio Doce, Olinda, Pernambuco, né? Então há várias coisas que acontecem que são involuntárias, mas no meu caso não era possessão, né? Agora, no caso da subjugação, aí tá ligado, tomado? É uma contrição assim que... Não, é que prevalece a vontade daquele que sofre a obsessão, né, de possessão. Nós temos um caso na CEIU, aqui, lá em Blumenau, de uma senhora ali, que, meu Deus do céu, olha só, e são muitos anos já. O espírito, quem entende mais disso, a Eunice ali, que está trabalhando nesse caso há muitos anos, junto com a equipe maravilhosa que vai na casa dela, mas ela já chegou a se jogar do ônibus
Como é que a pessoa vai se jogar do ônibus e bater a cabeça para morrer? De ficar pelada na frente. Foi aí que levaram ela para o espiritismo, quando ela ficou pelada na frente da ginecologista, foi da psiquiatra. Ela ficou pelada, né? E ficou nua no meio da rua. Quem é que vai fazer um negócio desse? Isso se chama possessão. Onde o espírito doma vontade, essa contrição, né, que fala o livro dos médiuns, uma contrição, algo que uma simbiose muito forte, jungida muitas vezes já na encarnação do espírito. Pode acontecer isso? Pode. O espírito do passado tem uma simbiose tão grande, eles têm uma vicissitude, eles têm uma vingança, tem tudo isso, são vários motivos, né? Cada obsessão é diferenciada. Então eu espero ter respondido aí as duas perguntas iniciais. Temos mais pergunta? Vamos falar quem está aí primeiro. Só um pouquinho, tem uma pergunta anterior, que é sobre um outro tema, mas já que a Vanderleia fez uma pergunta dentro do tema que estás falando, sobre o grupo de inteligência, que ela fala especificamente sobre o futurista, é o mais propenso à fascinação. Então, bom dia, né, Vanderleia? Bom dia a todos novamente, né, que estão entrando. Olha, tem um livro, né, que eu guardei na gaveta para posteriormente estar lançando ele, que no início eu falava das 9 faces do médium, da mediunidade. Esse livro já agora será 12 faces do médium e da mediunidade. Ou vai ter um título parecido, né? E eu não tive, não é autorização, né? Mas eu me senti que ainda tem que vir muito conhecimento, as pessoas têm que conhecer bastante essa descoberta, né? Que eu sou apenas um mero descobridor, para realmente a gente poder colocar. Mas já tem coisas que eu posso falar aqui. Por exemplo, a mediunidade de ter porque existem os médios uniformes, existem os médios que é mais consciente, semiconsciente, e existem os médios que têm assim, uma vazão muito grande para receber muitos e muitos determinados tipos diferentes de espíritos. Olha só, como as pessoas que nascem no grupo natural de inteligência, que nós nominamos de futuristas, tá? Quem tiver interesse pela primeira vez está tendo contato com o que eu estou falando. Domingo que vem nós temos o projeto Identidade Eterna. Ainda dá para participar, porque você ainda vai pegar, já tem na internet a primeira aula, né? A primeira aula lá do Identidade Eterna, o projeto. Então, os futuristas, eles têm essa capacidade de terem vários pilotos automáticos e de se adaptarem. Então, essa abertura, né, neuropsíquica e espiritual, em termos de se eu possuo, porque todos nós, em menor e maior grau, temos essa capacidade de estar recebendo, né, intuitivamente, de qualquer forma, uma ação espiritual, porque assim, eu fico assim, se todos nós podemos ser obsidiados, então todos nós podemos ser médium em alguma forma. Agora, existe a mediunidade ostensiva. Então, se você tem uma mediunidade ostensiva e você pode realmente, o futurista, Vanderleia, ele pode, na faixa obsessiva de fascinação, eles são os mais propensos. Não que os outros não sejam, mas eles podem se autofascinar e também se obsidiar. Como? Pela ilusão de estar da fantasia. Como é que é isso? E principalmente os futuristas ativos. Como eles não param para pensar, se eles estão usando o seu racional em segundo plano e eles fantasiam coisas, eles juntam as coisas e já multiplicam aquilo, quando vê, já dá um filme. Eu nunca vou esquecer do Sérgio, né, do esposo da Graciele, que ele fala que ele não tem nenhum terreno, mas já construiu, ele só tem um terreno, mas já construiu shopping na mente, né? Então o futurista pode fazer isso em vários aspectos, tanto nas coisas positivas, quanto nas coisas, infelizmente, também negativas. Sim, sim, não é o que mais tem obsessão, não. É o que está mais propenso à fascinação. Como também existem outros grupos, que eu não vou falar aqui, até porque vocês têm que ter esse conhecimento no livro, né? As pessoas são muito apressadas, né? Quem quer pegar um pouco assim, vou pegar tudo do Zé, não vai pegar tudo, porque nem eu botei tudo para fora, nem eu sei tudo ainda. Tenho muito que aprender, que saber, que investigar, não é? Ok? E quem mais? O que eu mais podia dizer é que existem grupos também que estão mais propensos à possessão. Não quer dizer que o futurista não esteja. Ele está, mas se ele é conservação, se ele tem um lado neutro, porque tem que haver o quê? Não é só psico e espiritual, tem que haver, o corpo também tem que deixar. Por que os ativos são mais fascinados? Porque eu não tenho tempo para parar para pensar. Mas os ativos jamais vão ser assim, vão ficar assim, vou ficar em casa, vai ser difícil. Se acontecer isso, realmente, aí é uma questão de desânimo total, que
chamam aí, né? Não vou nem discutir isso com vocês, chamam de depressão, né? Entende? Muito bem. Mas eu não acredito que o remédio fale com o espírito da pessoa, não. Todos os cientistas, todos que eu conheço, que são do bem, que combate a indústria farmacêutica, eles comprovam que qualquer medicamento, qualquer coisa feita para depressão, para qualquer outra coisa disso ali, acaba com o nosso organismo, traz transtornos até levar ao suicídio. É muito contrário do que estão dizendo por aí. Agora, as pessoas que são professores, são da área da universidade, são da área da ciência, porque a ciência é maravilhosa. Agora, essa ciência psíquica, hoje nós estamos numa grande guerra do bem contra o mal, com toda essa questão psíquica, né, no planeta, não é? Tá bom? Obrigado, Vandélia, pela pergunta. Quem é que estão presentes as pessoas? Então vamos ver daqui para baixo, depois eu vejo para cima aí. Já está perto da pergunta da Eliane Gottman. Mas teve pessoas que entraram primeiro ali, né? Sim, depois a gente está lá em cima, depois a gente volta aí. O Leonardo Santiago, a Eliane, o Turna, a Joyce Schmidt, a Sueli Krieger, a Rose, os nomes que eu não sei falar, o Edenir, a Sulenir, Franco, Vanderlei fez a pergunta, Sheila Scolai, a Belkis, legal. Rodolfo, Gisele Farias, a Cristian Nuz, Patrícia Veras, de Recife, a Jacide Souza, a Ingrid Schutz, a Maurício de Mello, legal, todos. A Jo Ouro Preto, que acho que é Portugal, né? A Célia Gaspar também. Oi Zé, abraço de Madeira. Deixa eu voltar lá na Eliane. Quem é de Madeira, Amado? É a Jouro Preto. Jouro Preto, então, eu sou louco para conhecer aí essa região de Portugal que eu não conheço. Um abraço, viu? E também a Jaci está sempre junto com a gente também, né? De Portugal. Sim, ela que já fez o curso já do Inato em Portugal, lá em Alcobaça, né? Um abração para todo mundo aí de Alcobaça, para todo mundo, né? De Portugal, né? Então a Eliane Götzinger. Né? Getzinger. Eliane Getzinger. Sobre o neocórtex, quem está nessa localização dos grupos de inteligência? Seria uma evolução humana? Bom dia, Eliane Getzinger. Então, não existe a questão, porque se assim, olha, Eliane, se nós observarmos quando, na primeira leva do Livro dos Espíritos, né, que foi feito de 500 perguntas, compilador Allan Kardec, né, então, essa pergunta 146, ela foi feita num momento com duas donzelas, uma prancheta, então foi totalmente mecânico. Depois, Allan Kardec teve grande trabalho de pontuar, e eu gosto muito de falar ela porque ela é muito interessante. Questão 146. A alma tem uma série determinada de circunscrita no corpo? Não. Porém, naqueles que pensam muito, então ali nessa resposta, que eu já falei tantas vezes, né, em tantas palestras e nos cursos, então ali diz que nós temos 3 sedes. Não quer dizer que é uma questão evolutiva. Agora veja bem, quando você fala do neocórtex, no processo que o Dr. Paul MacLean, né, ele trouxe a teoria, né, do cérebro trino e triuno. E veja, eu tenho feito pesquisas aí que eu estou escrevendo um livro da identidade energética de todos nós, e eu tenho percebido que muitos grandes cientistas na área neurológica, na área, né, psíquica, né, e psicológica, estão se utilizando, e até na neurociência, se utilizando bastante da teoria do Dr. Paul MacLean. Está sendo bem aceita porque ele mostrou que nós temos 3 cérebros, 3 encéfalos, né? E que o primeiro exatamente que vai ali naquele corpo que vai subindo ali no nosso tronco encefálico, onde tem a primeira camada cerebral que foi chamada de reptiliana, de réptil, né? Porque inclusive ela é aquela primeira camada que existe nos répteis. Então ali é ligado com a amígdala cerebral, ligado com o nosso batimento cardíaco, ligado com toda essa questão aqui do cortisol, não é? Das suprarrenais. Então, nós tínhamos muita atividade, só que isso também evoluiu, Eliane. Tomou uma evolução que hoje nós temos um campo que as pessoas, quando reencarnam, trabalham dentro desse campo que eu chamei de inteligência ativa, ou campo filtro ativo. Mas não quer dizer que elas são menos evoluídas do que as pessoas que estão no neocórtex. Agora, o neocórtex cerebral, que neocórtex é o novo cérebro, o cérebro mais novo. Esse cérebro mais novo que fica né, aqui nessa região frontal nossa, é a parte, né, desse lobo frontal, o neocórtex ali, ele é a parte mais evoluída do ser humano.
E ali é o campo que está existindo ali, o campo racional, da racionalidade. Mas não quer dizer que as pessoas racionais elas são mais evoluídas do que as pessoas emocionais que estão aqui na sede do coração. Não é? Não, porque o próprio doutor... Aí Eliane Getzinger e todos que estão nos escutando, o que acontece aí? Aí acontece a questão que não é obsessão, não é nada, mas a pessoa só abriu a mente para aquele conhecimento, é os paradigmas, é as crenças cristalizadas, pessoas que querem escrever em pedra algo que eles perceberam no seu campo perceptivo, no seu campo de evolução, não é? De conhecimento e até de mundos que vieram, né? Dos mundos que as pessoas estão transitando aqui conosco. Então aí elas escrevem o seguinte, o Dr. Paul Pissel, o livro dele é fantástico, que é Memória das Células, mas como ele fez muito transplante de coração e ele foi num caminho que todos nós temos a energia do coração. Ele conseguiu comprovar que não só o endotélio vascular, mas essa área cardíaca, toda essa área aqui, as células têm uma memória fantástica, mas as outras também têm. Só que a energia do coração, agora tem vários, olha, eu pesquisei na Rússia, nos Estados Unidos, em vários países, que tem cursos fantásticos para que você se comunique na energia do coração. Olha, o eletrocefalograma, né, ali ele consegue ver cardiograma que nós temos as ondas cerebrais, que depois nominaram de alfa, beta, teta, gama. Eu agora estou escrevendo no meu livro que todos os ativos eles têm uma frequência no gama por causa da corrente centrífuga, e vou colocar quais são as ondas também, tudo isso mais. Veja bem, então quando você procura linkar todos os conhecimentos, você tem várias respostas, mas quando você fica apenas num conhecimento só, de acordo com o seu grupo, o perigo está aí. Quando a pessoa é de um grupo emocional, ela vê numa linha. Quando ela é de um grupo racional, ela vê numa linha. Quando ela é do ativo, ela quer ver numa linha. O bom é que a gente veja em todas as linhas. Veja bem, Eliane Getzinger. O frontal, em termos de evolução, corpo, sede da alma que nós vamos ter aqui na Terra, ele equivale um ao outro, porque o ativo também, nas respostas 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe a resposta que trata-se esse capítulo dessas perguntas, do qual eu estou agora nominando para vocês, trata-se das perguntas entre o instinto e a inteligência. E por diversas vezes nas respostas recebidas por Allan Kardec, demonstrou que a espiritualidade deixa bem claro que o instinto, mesmo que um dia ele vá desaparecer, que isso vai demorar muito tempo. A inteligência também o cérebro nosso vai criar mais outros campos. Eu já percebo uma inteligência nova, que é uma inteligência espacial, que nasce com a chegada desse aparelhinho, onde as pessoas estão aqui e estão atravessando a rua, antes da pandemia mesmo, atravessando a rua, e usando algum sentido espacial, que é como se fosse uma frequência de que o perigo está ali, mas eu estou aqui conectado. E isso não existia na época das cavernas. Olha a diferença de eu estar aqui conectado. Isso para mim é uma evolução. Eu estou aqui conectado, mas eu estou espacialmente, eu estou percebendo as coisas, mas não estou olhando. Isso está nascendo. E lá nas savanas, nós tínhamos o quê? O instinto completamente mais puro, onde qualquer barulhinho, ó, isso aqui, ó, a audição nossa, talvez fosse parecida, que hoje nós temos os neutros, que tem uma super audição, os ativos do fazedor, que tem uma outra super audição também, caso não tenha nenhum problema auditivo de nascença, né? Mas qualquer barulhinho já era o perigo. Então, eu tenho que correr daqui. Hoje já não precisa disso, e até está nascendo outra coisa, que é aí essa questão do barulho de tiro lá no Rio de Janeiro, em outros lugares mais perigosos, né? Mas o neocórtex cerebral, as pessoas que reencarnam aqui não são mais evoluídas, porque tem pessoas que reencarnam. Lógico, se vier cientistas, pessoas que vêm de outros mundos, vão reencarnar usando mais o racional, em primeiro ou em segundo plano. Mas não quer dizer isso, porque tem pessoas do ativo que são fantásticas. Eu tenho um nome que fez uma reforma, que lutou contra as coisas erradas dentro da igreja nascente, que foi o Martinho Lutero, né? Martin Lutero. O Martinho Lutero, eu li a biografia dele, ele foi um fazedor mesmo, tinha até problema de trancar o intestino, de raiva contida, e ele protestou pela questão da justiça, e ele tinha um ativo, ele agiu. Então muitas vezes a pessoa tem racional, mas não age. Veja que não existe ninguém melhor do que ninguém, mas o neocórtex cerebral é uma evolução do corpo humano terráqueo,
terráqueo. E recebe conforme o conhecimento que aquela pessoa vai designar. Tem muitas pessoas racionais que hoje estão no ativo e tem dor de cabeça quando vai focar muito o campo racional que vem em terceiro plano. Por isso que é importante essa descoberta que eu fiz das BNIs, né? Porque a primeira descoberta, na verdade, é do princípio elementar natural, que é do PEN, a essência, o código-fonte que está em todos nós e que, quando nós nascemos, está já desde o campo mental impregnado nas células. E depois vem aí as BNIs, que são as bases naturais de inteligência, que elas estão obedecendo ou primeiro, ou segundo, ou em terceiro plano. Então, se o racional está em primeiro plano, nós vamos ser uma pessoa que vamos ver tudo, tem que ter lógica e busca de conhecimento e de conteúdo nas pessoas. Isso em todos os 4 grupos. E depois nós vamos ter a questão cognitiva, que também as bases fornecem, quando elas estão em primeiro, segundo, terceiro plano, estão fornecendo os mecanismos cognitivos, seja de aprendizado, de visão de mundo, onde as pessoas elas passam a interpretar as coisas conforme a sua base natural de inteligência. Se eu nasci numa base onde o primeiro plano é emocional, eu vejo a vida por uma forma emocional. Se eu nasço numa base natural de inteligência onde o meu primeiro plano nos caminhos ali cognitivos é ativo, eu vejo a vida pelo prisma, pelo campo ativo, ok? Mas sim, é uma evolução em termos de humano, mas não é uma evolução do espírito. Os espíritos podem estar super evoluídos e, para ter coragem e atividade, pode vir no princípio elementar natural, que vai se manifestar, porque as bases naturais de inteligências, elas são os instrumentos para que quem vem com o princípio elementar natural, que foi chamado de paixão, né, há muitos anos atrás, e vem para poder realmente ela poder se manifestar. O PEN se manifestar, ela precisa das bases naturais de inteligência, que estão ligados ao nosso cérebro humano, estão ligados a todo o sistema nervoso e, inclusive, todas as células. Por isso que, seja um medicamento, seja uma terapia, seja, inclusive, um alimento, não é bom para todos. Senão todo mundo tinha o mesmo paladar e o mesmo gosto. Ok? Espero ter respondido. Obrigado pela pergunta. Uns comentários aqui, a Ouro Preto disse, venha Zé. A Patrícia Veras, lá de Recife, ela disse, meu filho tem depressão e está com psicólogo e psiquiatra e tomando remédio, mas não vejo melhora. Só comentários, né? Né? Quem é a Patrícia Veras, né? Olha, Patrícia Veras, eu não gosto muito de falar nesse assunto, porque tem gente aí que tem a depressão como muleta. Eu só digo uma coisa. Eu assisto a live de fulano, cicrano, e ele defende a depressão. Até eles falam em lamnese. Olha, quando você fala com sua boca que a depressão não pode ser testada, comprovada através de exames biológicos, exame de sangue, exame de... não pode ver. E você diz que aí a pessoa vai fazer um questionário com você. Aí você, dentro do questionário, você está com mimimi, vamos supor, com todo respeito. Você tá com uma obsessão espiritual, que os psiquiatras por aí não vai. Eu vejo pessoas espíritas, palestrantes, escritores espíritas, que ainda... Olha como a pessoa tem ainda a questão do paradigma com a ciência psiquiátrica, porque a ciência psiquiátrica ela é fantástica, e mesmo assim vai errar também, como eu vou errar. Agora, dizer que uma droga, que há cientistas renomados que provam que serve tomar, eu já dei os nomes aqui, eu posso pegar ali, que é o Peter Getzing, eu não sei pronunciar o nome dele, não é inglês, é outro, acho que ele é dinamarquês, tem o Peter Brine, e tem outros ali que falam livros, chamando inclusive de máfia da medicina. Acho que esse pessoal é louco, são pessoas graduadas, PhDs. E aí vem aí palestrantes brasileiros, portugueses e etc., defendendo o uso que a droguinha, o remedinho, falando em sináptica, em fenda sináptica, cara, falando em neurônios. Aonde é que os neurônios, olha, aí a pessoa está muito equivocada, não é a área dela, não deve falar. Eu pesquiso muito o cérebro, não sou médico, mas eu sou um pesquisador da área cerebral dos neurônios, dos neurotransmissores, das sinapses. Então, assim, não é a química aqui, porque então a pessoa não teria que ser espírita. Se eu escuto, Patrícia Veras, de qualquer pessoa que não seja espírita, não tem um entendimento da obsessão, de que o espírito e a mente, elas que mandam no nosso emocional, e a pessoa vem dizer que uma droga, que o cara vai passar depois de vários questionários, uma lamnese, vai passar uma droga, que a droga vai conversar com o seu íntimo, com o seu espírito. Cara, a droga vai mexer nas químicas. Se seu filho não melhorou, porque o problema não é a depressão do nome que foi dado, porque uma mentira dita 500 bilhões de vezes se torna verdade. Então,
houve um interesse para que existisse essa doença, depressão, mas todos nós temos tristezas, todos nós temos baixa autoestima. E aí pegaram essas tristezas. Ah, mas se a tristeza não passa e não tem motivo, tem, a pessoa é que não fala. Quantas conversas fraternas, conversas dentro da casa espírita de uma pessoa ter uma conversa com uma pessoa, não fala nada porque não sentiu a sinergia, não deu confiança. Aí fala com outra, conta tudo. Assim é também com o médico. Eu chego no médico, como eu quero que ele continue com a minha depressão, porque eu tenho mais atenção de mamãe, eu tenho um negócio mal resolvido de outra vida, ó, aí o espiritismo explica. Eu posso ter uma tristeza profunda que é a idade X, Y, Z, que eu vou sentir aquilo porque eu não me liberei. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra vida. Existem muitas explicações. Como também pode ser algo que eu não quero dizer para ninguém. Eu tenho uma homossexualidade dentro de mim, eu tenho uma outra opção sexual dentro de mim, eu tenho uma coisa maltratada, eu amo o pastor. Eu já tive um caso da pessoa, num bairro chamado Itopava, não vou dizer o nome não, porque se eu disser Itopava já... E a pessoa se apaixonou pelo pastor. Ela teve uma conversa comigo, e ela já saiu da cidade lá, mas ela se apaixonou pelo pastor, e como o pastor não queria, nem podia, o pastor era casado, inclusive, da igreja, e ela se apaixonou de uma forma, uma paixão daquela de querer, ela contou que foi sem calcinha um dia para conversar com o pastor, né, de vestido, levantou o vestido, olha só. Quer dizer, uma pessoa dessa, depois ela entrou numa forte depressão, mas não foi só depressão. Foi a tristeza, porque é aquilo de eu ter conseguido sempre as coisas, sempre conseguir a atenção dos homens, e desse pastor eu não consegui a atenção dele. São tantos motivos, né? Recolhido, uma coisa recolhida dentro de si, pode ser tanta coisa. E como eu não ponho aquilo para fora, e esses remédios, eles dão uma baixa tão grande, porque quando você está bem é up. Você entra num down, uma frequência tão baixa, que aí, olha, eu não gosto de falar sobre isso, dona Patrícia Veras, porque eu sou condenado, como foi pessoas condenadas na fogueira, né? Porque eu estou falando de algo que quando chegar na espiritualidade, aí nós vamos ver, né? Isso aí é um pensamento meu, eu posso estar enganado, mas é muito difícil, porque isso é fazer a lógica. Uma droguinha, conversar com o espírito da pessoa. Não, as químicas são secundárias. Os neurotransmissores, eles são secundários. Eles são fabricados a partir da nossa forma de pensamento. Está provado isso. O alimento não vai fazer que você tenha mais dopamina. Não. Tudo que faz sintético é uma imitação das nossas químicas, nossas bioquímicas. Agora, dizer isso para uma pessoa que está no paradigma, não, eu acredito naquilo que escreveu, está aí o doutor, olha, Bruce Lipton. Ele acaba com um monte de paradigma, mas ninguém vai em cima dele porque sabe que ele não está errado. Porque ele conseguiu comprovar, através de laboratório, de célula, de pacientes, não é? Ele conseguiu comprovar que só existem 3, 4 doenças hereditárias, que não existe hereditariedade para personalidade, para jeito, para doenças tipo diabetes e outras, não existe hereditariedade. O que existe é que a pessoa pode adquirir por ter uma doença já no perispírito que está ali, adormecida, mas você está fazendo tudo errado, aí você vem para você tomar cuidado. A pessoa pode pegar uma doença diabetes para dizer assim, olha, eu estou aqui, você tem que tomar cuidado, você não pode fazer tudo que você fazia, não. Você pode pegar outras coisas aí, outras enfermidades. E também pode pegar por uma alimentação mal, uma pessoa que não cuida do corpo, que excede em tudo. Então são muitas explicações, ok? Mas esse é um assunto que me incomoda um pouco pelo seguinte, nossa senhora, viu, dona Patrícia? Me incomoda porque as pessoas estão assim, ó, escrevendo em pedra, parece que aí é assim, ó. Eu nunca vou esquecer que a Eunice foi uma ginecologista, faz muitos anos isso. Rotina, mais de 2 anos, fazer um exame de rotina. Ela pegou, só porque ela estava assim, um pouco preocupada nisso, tinha muita coisa para fazer, já estava passando um antidepressivo. Isso há muito. Imaginem hoje. Hoje, eu já tenho casos que está escrito em livros. Do Você é a Cura 1 e Você é a Cura 2. Psicólogas que foram diagnosticadas com depressão cíclica. Ó, depois que elas descobriram o grupo dela, que é um grupo que tem uma tristeza mesmo, que é natural, uma melancolia natural, elas se libertaram. Então, quando você conhece de verdade... mas por que as pessoas não conhecem? Me perguntam isso direto. Por que as pessoas espíritas, pelo menos, não estão com esse teu conhecimento, com essa descoberta? Meu querido, olha, não estou me comparando a Jesus nem a ninguém, que eu não sou porcaria nenhuma, me sinto Chico Xavier sentia o cocôzinho da poeira, eu sou o mosquito que está ali pousando na coisa. Então, assim, olha,
É uma questão de que as pessoas estão com a mente fechada, os paradigmas. Agora, o que eu fico feliz e ainda me motivo para ficar, senão eu desistir de tudo, é que eu vou para Portugal, consigo comprovar. Vou para a Alemanha, consigo comprovar. Aí eu vou lá para a Espanha, consigo comprovar. Aí eu vou para o interior do Brasil, vou ali, vou acolá. E as pessoas que trabalham comigo conseguem comprovar que existem os grupos naturais de inteligência e que existe essa diferença entre nós. Isso é que é fantástico. E eu vou cumprir a minha missão, pequena missão, fazendo a minha parte. E vou fazer a minha parte. Agora, aqueles que estão cristalizados em paradigma, a gente tem que orar por eles, tem que rezar. É questão mesmo de... Eu não discuto nem política, nem religião. Por quê? Porque eu oro por todo esse pessoal. Porque como eu venho de outros mundos, eu não vou entrar nessa briga aqui. Logo, logo partirei para o mundo que eu vim e beleza. É assim que eu penso. Vou fazer o meu melhor. Valeu? Quem está mais aí? Quem entrou mais? Olha, tem um monte de perguntas boas, tá? Bastante aqui. Vou fazer um comentário aqui, já que a pergunta foi da Vera. Realmente é mais espiritual, eu sei. Mas posso tratá-la em casa com passes. Sim, né? Tratar com passes, muito bom. Mas aí, olha, veja só. Só, Vera, aproveitando agora. Veja bem. Escreveram aí que o passe cura a depressão. Olha, o passe ele pode ser um coadjuvante maravilhoso. Porque pense bem, antes da energia que está em cima de mim, que eu mesmo criei, eu mesmo estou criando uma crosta energética em cima de mim, eu mesmo, é como uma crosta de bateria de carro, está ali, está parada a energia, porque a minha forma de pensamento ela é recorrente, então parece uma monoideia. Eu tenho que trabalhar o quê? Conversa, desabafar, sair de casa. Se eu tenho alguma coisa que eu não disse para minha mãe, para meu pai, porque eu não tenho coragem de dizer por causa da sociedade, que eu criei isso. Mas como é que a pessoa cria isso no século XXI? Cria, porque o meu espírito é antigo e eu venho nessa com psique masculino, um corpo feminino, um psique feminino, um corpo masculino. Eu tenho uma paixão que não é correspondido, eu só quero aquela pessoa, eu só queria ser bem... Às vezes até por causa da admiração. Que meu pai e minha mãe podem ter admiração por mim, mas os meus amigos não têm. Um despeito, porque o despeito ele pode estar numa crise, numa inveja invertida. Não estou dizendo do seu filho, não, estou dizendo agora para todo mundo. O que é inveja invertida? É aquilo que eu me planejei para ser uma coisa, os outros estudaram menos do que eu, e eu mesmo sou alvo disso, direto. Pessoas que diziam-se minhas amigas, mas porque elas fizeram pós-graduação lá não sei aonde, tem não sei quantos estudos. E aí de repente o Zé veio com tudo isso. Meu querido, aí é que tá. Se você é espírita, não é que seja imperdoável. Poxa, agora quando a pessoa não é espírita, a gente entende, é materialista, é PhD, isso é tudo importante, mas isso é tudo terreno. Uma pessoa pode ser, olha, como diz na minha terra, o cão chupando manga no inferno lá de biologia, mas ela não entende nada de agronomia, então ela não é sábia. Sabedoria é o conhecimento que você vai adquirindo ao longo das existências terrenas e também numa existência você não vai saber de tudo. E isso frustra muita gente que tem a vaidade como base e pode a pessoa ter uma grande tristeza. A Isabel Mendes, aqui é à tarde, em Portugal, Caldas da Rainha. Isabel Mendes, um grande abraço, Caldas da Rainha, onde tem aí o CCE, né? Do José Lucas, e tem outros também, são 2 centros espíritas que, né, já palestrei aí na Caldas da Rainha, perto de Óbidos, perto da casa do grande José Lucas, né, e família, legal. A Fernanda Herbeli Nogueira, Maurício de Melo, a Maria de Lourdes também, a Silvana de Schnabel. Maria de Lourdes, que é lá, Serpa, lá de Caldas da Rainha. Silvana de Schnabel, que sabia que de Schnabel em alemão quer dizer bico doce. Não esqueci não, tá vendo? A Regiane Ramalho comentou, começar os domingos com mais conhecimento, maravilha. Obrigado pela disposição de vocês. O Regiane Ramalho, o Valmir Ramalho e o Caio Ramalho lá de Rondônia, né, Porto Velho. Então, um grande abraço para essa família aí e que o Papai do Céu abençoe a todos vocês que estão agora aí, né, nos prestigiando aí com a presença de vocês nesse domingo. E nossas respostas aí é sempre de acordo com o pequeno conhecimento que a gente tem. E quando a gente não sabe, os espíritos podem nos intuir. E quando a gente não sabe mesmo, a gente tem que dizer que não sabe, né? Tá certo? A Maria de Lourdes Mata falou, boa tarde, amigo Zé. Um grande abraço aqui da Caldas da Rainha, Portugal. Aqui tens muitos bons amigos, e tu sabes. Beijinhos, muita paz. Então, a dona Maria Lourdes Mata tem uma coisa curiosa. Eu havia chegado em 2013, foi no mês eu acredito que foi no mês de outubro, final de outubro ali. Foi a primeira vez que eu fui a Portugal. E agora me clareou que eu estava muito cansado, o voo todo não dormi.
e não foi um voo que teve muitas, né, turbulência. E aí eu cheguei, o José Lucas, né, foi me buscar no aeroporto em Lisboa, e nós fomos para Óbidos, onde fiquei hospedado bem próximo ao castelo de Óbidos ali. E aí ele disse que vinha buscar para almoçar, porque eu cheguei de manhã ali, a gente chegou acho que perto das 10 horas, ele disse que vinha buscar para almoçar, e depois ele perguntou se eu queria dormir. Eu disse, não, vamos. Eu estava sem dormir a noite toda, nós fomos lá para o estudo de educação mediúnica, né, do Centro Espírita, onde a dona, né, Maria de Lourdes Mata estava lá, e eu tive vários transes mediúnicos, entre eles tive psicografia, psicofonia, vidência, clarividência. A primeira coisa que eu tive foi uma vidência de um homem perto dela, que disse o nome dele completo e tudo mais, né? E aí, depois o José Lucas foi ver que existia esse homem e que jamais eu podia saber que Dona Maria Lourdes Mata, ela era, não é? Vou até brincar com ela, faixa preta em karatê, ela fazia parte, né? Não foi Dona Maria dos Matos, foi muito interessante. E depois aconteceu muitas mensagens lá. Um rapaz que estava no bar, que enfiou, a faca caiu aqui na minha mão, ele psicografou e disse onde é que tinha sido, o que é que tinha acontecido com ele. Olha, foi um sábado daquele lá no final de outubro de 2013, cheio, onde aí, ó, eu morto, não tinha dormido nada, e eu entrei em vários transes mediúnicos ali, naquele ambiente fantástico ali, de estudo sério que é dessa casa, como muitas casas aí que eu conheço. Então, agora me lembrei disso, ó. Tive essa recordação agora. Uma boa tarde aí para todos aí de Caldas da Rainha, de Portugal, num todo. Fico muito grato que vocês estejam aí, né? Aqui nos prestigiando aí com um pouco de conhecimento aí nesse domingo aqui direto da cidade de São João Batista, aqui uma cidade muito italiana que tem aqui em Santa Catarina, Brasil. Um abraço. Ah. Quando temos características e aptidões que não condizem com o nosso bem, isso vem do nosso homem velho? Faça de novo. A noiva, aqui de São João Batista. Quando temos características e aptidões que não condizem com o nosso bem, isso vem do nosso homem velho? Loiva, bom dia. Tá aqui em São João, né? Mas não é tão perto assim. E também ninguém pode estar na casa dos outros também, né? Então, Loiva, olha. Noiva, é o seguinte. Quando você faz parte do grupo continuador, eu não vou estar aqui nominando qual é o continuador, e o continuador, ele é um dos grupos que mais recebe a questão da amígdala cerebral, do tronco encefálico, daquele cérebro, né, que é o primeiro cérebro, a primeira camada cerebral. Uns estão ligados com o emocional, outros estão ligados com o ativo. Então, o que é que acontece? Muitos de nossos requisitos de características que você pode dizer que não faz parte do continuador, mas eu sugiro a você procurar o Fernando Mendonça lá, o inato, e até o nível 4, porque tem muitas características que são egos e subegos. O que acontece é que a Loiva pode estar usando um subego que está dentro da programação, mas não era para ser usado, porque pertence a um homem velho do passado. Muitos subegos e egos de apoio é a representação da personalidade de existências anteriores, que muitas vezes são tão marcantes a nível positivo ou a nível negativo, que todos nós podemos utilizá-las de formas para o bem, para progredir, ou de formas para nos impedir o crescimento. Lógico que isso tudo é uma decisão do dia a dia, de escolhas que nós fazemos, mas essas características podem vir à tona, sim. Eu recomendo você fazer o nível 3 e nível 4 para ter, que não vai falar nada de espiritualidade lá, mas vai estar falando de comportamento e de descoberta, onde é comprovado por todas as pessoas. Viu, Loiva? Eu sei que você já tem um nível 1, 2 aí, eu acredito que você deve ter, não é? E você tem bastante conhecimento, né? Já aplicou com seu filho em casa, essas características vêm sim, mas elas estão compostas dentro do subego. Se der até o final do ano, eu acho que eu chego lá falando disso no Identidade, mas como é muito curto, até o final do ano, eu acredito que o ano que vem a gente vai fazer algum trabalho em cima disso aí, tá bom? Espero ter respondido. A Maria de Lourdes falou, é tudo verdade, Zé. Foi um sábado muito abençoado. Ah, muito bem, é verdade. Foi uma coisa translúcida, né? Na mediunidade aqui do Curuminzinho Zé, né? O índiozinho. A Elisângela Silva, bom dia da Casa do Seio. Bom dia, obrigado, Zé, por compartilhar com nós esses conhecimentos que ajudam na nossa evolução.
Ah, Elisângela, que bom, de Blumenau, né? Da CEIU. Elisângela, Elis Regina. A Vanderleia também comenta, não é só não querer falar de si, querer modificar a si ou a situação conflitante. Sim, sim, Vanderlei, porque muitas vezes a gente acha que é o dono da razão. E a teimosia, por isso que eu digo, a fascinação, lógico que os futuristas, como eles já têm a questão do illusion, que é uma coisa fantástica, a ilusão. Ai, onde é que a ilusão é fantástica? Sim, a ilusão traz a imaginação, traz a imagem projetada, traz coisas fantásticas da criatividade, né? Por exemplo, eu fui a Hollywood, nos Estados Unidos, mas eu não me lembro como é que foi as coisas, mas eu lembro da energia que eu já sempre falava dos Estados Unidos da América, que a energia, ela dentro dos Estados Unidos é uma energia da illusion, ou seja, Hollywood fabrica coisas fantásticas como o Avatar. Como é que uma pessoa pode criar, né? Tudo aquilo, como essas ficções fantásticas. São pessoas que vieram de outros mundos, mas principalmente está no campo aí da ilusão. Agora, quando a gente vai falar de ilusão na obsessão, no livro dos médios, que está lá no 239, né? No item 239 do capítulo 18, tá? Manifestações espíritas, nós vamos perceber que a ilusão que está falando ali é uma coisa negativa. Se eu sou uma futurista ativa ou um futurista racional, eu posso entrar numa auto-obsessão de dizer que isso é assim, porque eu não quero perder tempo. Mas se eu abrir minha mente, eu estudar bastante a mim mesmo, a mim mesma, e conseguir fazer, tentar, né? Porque muita gente diz assim, você tem que fazer meditação. Olha, os ativos, quanto mais eles são elétricos, se tiver uma corrente centrifugativa, eles conseguem um pouquinho, mas não vão conseguir muito, porque, primeiro, para fazer uma meditação, o futurista ativo e o fazedor ativo e o continuador ativo, não é? É o intimidador também. E eles vão ter que estar o quê? Eles vão ter que estar, ó, sem nada, sem nenhuma preocupação. Porque a primeira coisa que nós fizer assim, ó, zoom. Ai, meu Deus, eu me lembrei. Eu deixei aquela roupa lá, eu fiz aquilo ali. Quer dizer, aquilo vem lá, vem muito rápido. Ah, mas a pessoa não pode combater isso? Pode, mas ele tem que. Mas ele não pode sair do que a natureza deu. Aí aqueles que conseguem fazer isso quer vender toda essa proposta para que a gente também consiga fazer isso. Esse é o mundo. Aí se eu como alimento, eu já vou passar lá para todo mundo para comer aquele alimento. Todo mundo quer fazer que os outros façam aquilo que ele quer que você quer fazer. Isso é a dinâmica. As pessoas querem colocar, né, inclusive colocar para os outros aquilo que eles deveriam fazer. Porque não conhecem essa descoberta, porque não sabem, ah, não, isso aí dele. Não, não, a pessoa consegue, todo mundo consegue fazer meditação. Olha, consegue, não estou dizendo que não consiga. Eu quero saber se a pessoa consegue fazer meditação como os outros vão conseguir. Não vão fazer isso. A meditação é muito boa, eu faço todo dia de manhã. Mas eu faço de acordo com a minha natureza. Se eu fizer como a natureza do neutro, meu Deus, os neutros podem entrar numa longe se ele quiser. Mas todo neutro consegue? Não, porque tem neutro que tem o homem velho ali dentro, que eu não consigo parar de pensar, sou teimoso. Tem muito neutro assim. E para aplicar meditação, você tem que ter um magnetismo que alcança as pessoas. Ah, mas eu sou tão calmo, eu sou tão bom, mas tua voz não é boa, ou a pessoa falando, ou tu tem alguma coisa que não é verdadeiro aquilo que tu estás passando. Cara, tem gente que é analfabeto. Se falar de meditação, todo mundo vai fazer, porque o que ele fala é o que ele produz na mente. Nós não podemos querer ser aquilo que nós não somos. Temos que ser nós mesmos, mas progredindo, a par e passo. Ok? O Leandro Kujawski. O cérebro tem uma tendência baixa ou alta a ver negativamente uma situação antes de agir? O cérebro, olha, Leandro, o cérebro, né? Como estudioso do cérebro e agora das ondas eletromagnéticas do cérebro e do corpo, juntando com as duas correntes da lei da física, a corrente centrípeta, que é para dentro do eixo, e a corrente centrífuga, que esvai, que vai para fora, fazendo agora uma conjunção com os grupos naturais de inteligência e com as três bases naturais, né? Ativa, racional e emocional. Nós vamos dizer para você que a questão de baixa e de alta está na frequência. Quando você conhecer, através do projeto Identidade Energética, você vai entender, eu vou trazer todos os links, você vai entender que a questão de ficar com a monoideia de um pensamento, ela vai depender muito do meu estado atual também. Qual frequência eu estou? Porque, mas eu sou racional. A minha frequência, não. A minha frequência é de ideias, é de projetos. Se eu abrir muitos projetos, eu abro muitas frentes. E aquilo está em alta. Daqui a pouco, se um deles eu já vejo que não tem lógica, opa, cai. Aí cai o outro, cai o outro, aí eu caio.
Ah, isso acontece com o racional? Sim, aí eu caio porque ninguém me deu atenção, porque pessoas criticaram, porque pessoas disseram aquilo, porque pessoas disseram isso, porque o outro disse. Aí o que é que você tem que ir? Tem que ir para o seguinte: conhecimento espírita é fantástico, juntando com essa descoberta que nós fizemos. Por quê? Porque se eu estou me espiritualizando, se eu estou fazendo um trabalho em mim mesmo, diário, mesmo que seja semanal, de ler o Evangelho, mas de aplicar aquilo na minha vida. Não de que quando eu estou lá fora, eu tenho um pensamento assim, não gosto de fulano, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar, sim. Nós temos que respeitar todos aqueles que se dizem nossos inimigos, ou que não compactuam com nossos pensamentos, ou com como é que se diz? Com as nossas ideias, ou com os nossos ideais, ou com a questão de partidária, de futebol. Eu acho isso tudo tão pequeno. Eu não estou querendo dizer que as pessoas que são partidárias e que gostam de futebol são inferiores, mas também não são superiores, porque quem está acima de tudo isso já não quer saber de discussão nenhuma, já tem outros propósitos, não é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não perco com discussão com coisas tem gente aí, eu vejo mesmo palestrantes espíritas, pessoas em fora espírita discutindo coisas, se está ali, se não está ali, se foi ali, se o espírito está assim, se foi assado, se foi aquilo que quis dizer, se o livro dos médiuns. É muito melhor você, porque aí é a questão de escolha que eu falei no início das primeiras perguntas. Eu vou ler só aquilo que me interessa, eu vou entrar em alta, mas posso entrar em baixa que aquilo que me interessa não me ajuda, só para eu passar para os outros que eu sei. Existe o conhecimento fragmentado, existe os pseudo-sábios, que são aqueles que sabem um pouquinho de cada coisa, e existe aqueles que querem saber de uma coisa, mas querem saber bem feito, e aí ajuda a si e ajuda os outros. Pode estar em baixa, pode estar em alta, mas a questão no cérebro, isso é muito, muito maior. Isso não é assim, só esse pedacinho. Isso vai muito além, porque vai primeiro, se o meu campo é racional em primeiro plano, se for ativo aqui já muda, que eu quero ver logo a ideia, logo em coisa, aí eu posso estar em alta e aquilo vir em baixa. Se eu tenho o emocional depois do racional, já é uma outra história. Então, não é a mesma história sua para todos. Quando você pergunta do cérebro, aí a coisa é para todo mundo. Mas quando a gente põe que cada um de nós temos 3 cérebros e eles funcionam em unissono, só que um com condicionamento total, o segundo com um apoio e o terceiro cérebro distante, porque assim dá a diferença que fala a questão 804 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre a desigualdade das aptidões e recebe numa resposta muito vasta que assim Deus o quer, mas ali coloca que também nós vamos ter outras experiências, inclusive de pessoas de outros mundos, né? De outros planetas, como eu mesmo, né? De outro planeta, vem para ajudar de alguma forma. E é para aprender também, né? Que eu tenho aprendido tanta coisa aí. A gente tem aprendido, né? Então, é para isso. Então, o cérebro é muito mais vasto isso aí. Nas obras que eu estou escrevendo aí, tentando terminá-las, né? E aí tem gente que faz assim, termina logo, seu desgraçado, que eu quero logo ler isso aí. Mas vai terminar no dia certo, né? É muita coisa para fazer. O Aldonir Berker. Estamos passando por um período difícil. Minha cunhada está com câncer terminal e meu irmão descobriu que também está com câncer. Como lidar com isso? Tenho a convicção de que é uma escolha do espírito deles, mas é difícil lidar com isso. É Amauri ou Almir? É Aldomir. Aldomir Becker. Aldomir, bom dia, meu querido. Primeiramente, né, assim, eu fico, né? Quando as pessoas falam isso, mesmo que eu tenha certeza da vida depois da morte, e que isso aqui é passageiro, e que nós escolhemos, né? Não karma, porque eu não acredito. O karma é uma palavra em sânscrito, né? Da roda, do Sansara. É uma palavra que os hindus, né? O livro dos Vedas e mesmo os cânticos, né? De Krishna e tudo mais, nessa parte lá mais assim, de lei de causa e efeito, trazendo ela para uma lei de ação e reação. Eu não acredito muito no karma. Eu creio que o karma, as questões kármicas, é muito pesada. Então, para que esse Deus? Porque se a gente foge do Deus dos exércitos, do Deus que pune, do Deus que castiga, e a gente conhece o Deus de amor, né? O Deus de amor, o Deus que está querendo o melhor para nós, se nós conhecemos isso, então também o Deus do karma também não é uma coisa legal, né? Agora, quanto ao câncer, eu tive pessoas que foram na CEIU fazer tratamento em Blumenau, Santa Catarina, de câncer, pessoas que eram católicas, que não eram espíritas, foram lá fazer o tratamento, com linfoma, assim, uma coisa linfoma, aqueles assim,
terminais e se curaram. Voltaram para a sua igreja católica, que eu dei conselho, se você se sente melhor lá. Agora, teve pessoas trabalhadoras da casa espírita, da CEIU, que tiveram câncer e desencarnaram. Agora, o que eu vou dizer agora vai chocar muita gente, porque principalmente os espíritas que são fanáticos do movimento espírita. Nem tudo é consequência que a pessoa tinha que ter câncer nessa vida. É bom levar em conta o tipo de vida que a pessoa leva, a alimentação, essa questão desses enlatados, dessa comida, porque eu vi que a Betânia, que a Betânia da nossa casa trabalhadora, ela sempre está colocando ali aquela leitura da Alcalina Tua Alma, né, que foi uma psicografia recebida por esse médium aqui que vos fala, no evento ali, não sei qual foi o evento, mas é muito interessante, que é o Dr. Otto Warburg, né, que foi ganhador de um prêmio Nobel, né, e psicografou. E veja bem, ele já fala dali, que ele já lutou contra o câncer, esse homem, no passado. E no passado ele já dizia que as alimentações estavam trazendo câncer. Então tem muito câncer aí também, Aldemir, que foram colocados pelas comidas, pela má alimentação, pelas questões emocionais, pelas questões de um monte de coisa. Agora, eu acredito que já foi comprovado, porque é uma história que eu não sei se ela me permite, a mãe do primeiro relacionamento, né, da minha vida, a mãe dos meus 3 filhos mais velhos, ela, há muitos anos atrás, quando a minha filha Daisy, que está aqui, agora estou aqui com... Opa, segura ali a mocinha, que é a minha sobrinha neta, mas chama de sobrinha. Né? Então, quando vou falar o nome dela, não sei se ela me permite, a Rosália, mas ela pode comprovar lá, a Rosália, há muito tempo atrás, eu visitava, porque foi o Nando Cordel, cantor e compositor, mas uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso em Pontos de Carvalho, no Cabo, e ele me levou pela primeira vez. Nós fazíamos parte do Lar Espírita Chico Xavier, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. E ele foi a primeira pessoa que me levou no leprosário, que hoje não se chama mais lepra, tem um nome que se chama Hanseníase, né? Que é a Hanseníase. Então ele me levou, e lá é praticamente na cidade de Paulista, Pernambuco, é quase uma cidadezinha, uma mini cidade, com muitas casas, uma vila inteira de pessoas com a hanseníase, com a lepra, e também tinha outras pessoas que estavam melhores, que tinham ultrapassado, mas ficavam morando lá mesmo. E tinha aquela ala do hospital, do leprosário, que era uma ala bastante, que as pessoas estavam sendo carcomidas, sendo desintegradas, né, nos seus órgãos, enfim. E eu depois me tornei um voluntário, que a primeira vez que eu fui, eu não queria nem tocar em ninguém. O Nando Cordel abraçava as pessoas, o pessoal da equipe, porque minha mãe, né, tinha colocado que não podia tocar nas pessoas com lepra, que a gente podia contrair a hanseníase. Onde eu quero chegar com isso? E a Rosália, na época, quando ela não tinha vontade de vir, ela ficou assim. Depois houve uma mensagem espiritual de que ela não podia visitar o leprosário, porque tinha no campo perispiritual dela ainda uma fagulha que ela podia contrair aquela doença. Olha só. Então aí, desde essa mensagem, eu realmente criei, né, a credibilidade, que eu sou um médium inconsciente, e o espírito não ia dizer isso para proibir ela de ir, não, porque ela não podia ir. Então, existem pessoas que não podem fazer certas coisas com os outros, não podem perseguir as pessoas, não podem ter o desamor, que não vieram, porque pode vir à tona o que está lá dentro do perispírito. E nos livros de André Luiz, não sei se você já leu, quando as pessoas estão com câncer, é muito bom. Eu visitei muito o Hospital do Câncer em Recife, junto com o sargento da Polícia Militar, que era o Luiz Carlos. Nós levávamos gibis, não sei se os jovens sabem o que é gibi, a gente recolhia gibis ali, e nós íamos de 15 em 15 dias no Hospital do Câncer. Não sei se você me lembra, minha filha, você era pequena, né? Uhum. Íamos 15 em 15 dias lá levar para as crianças um gibizinho. Hoje tem esse material maravilhoso aí dos espiritinhas, né? Lá em Portugal, tem aqui no Brasil, que é o Ala, né? Michel, né? Com esse programa, mas não tinha na época. Acho que o Ala Michel não era nem nascido, talvez, quando eu fazia esse trabalho, né? Não, sou tão velho assim, sou jovem, estou com 25, né? Não, estou com 45, agora lembrei. Não, é 55. Não, eu não sei mais, eu acho que... Então, aí, meu querido, olha, dizer para vocês que se elas aceitarem uma leitura, eu sempre fiz evangelho nos evangélicos e nos católicos sem nominar o espiritismo.
vamos fazer um evangelhozinho. Ai, que coisa boa, que oração bonita. Mas eu não tocava que a espiritualidade, meu amigo. Não, mas eu tava pensando nisso. Mas para aqueles ali, o que é importante era fazer a oração. E que possa ter alguma recuperação, de novo, mas a recuperação começa no espírito. Porque o doutor Bruce Lipton e outros cientistas, que nós podemos reprogramar nossa célula. Agora, quando o câncer está avançado, porque o câncer eu tenho ele como fungo. Tem uma árvore aqui que está com fungo, é um câncer. E o câncer ele é um tipo de fungo que é diferente para cada pessoa, porque cada organismo é uma história e cada espírito é um universo à parte. Mas meus sentimentos com você, de ser solidário à dor e dizer para você que tem que ter muita fé, mas fé no futuro. Que futuro? No futuro que nós sabemos que essa vida é passageira e que nos fortalece saber que nós vamos passar para uma outra fase, de outra dimensão, e depois nós vamos voltar. E o câncer, a doença, ela é assim, eu digo assim que ela é educativa no sentido se a pessoa não se revoltar. Ela pode se tornar boa se a pessoa não se revoltar e não ficar contra o que está passando. Mas também pimenta nos olhos dos outros é refresco. Só quem está doente, que uns vão sentir mais medo, outros vão sentir mais revolta, outros vão sentir desespero, outros vão sentir vontade de viver mais. E não é fácil isso. Para ninguém. Para quem tem família, uma pessoa, como diz em Portugal, que o nome é cranco, está com câncer, com cancro, e não é uma tarefa fácil para os familiares e nem para a pessoa que está passando por isso. Mas a fé, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé humana e fé divina, ela, lá no finalzinho desse título, né, dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ficou impregnado em mim, que é a questão do magnetismo que nós empregamos quando tendo fé. Muitas vezes a pessoa toma uma pílula de farinha, mas ela tem tanta fé naquela pílula que ela não sabe que é de farinha, que todas as coisas passam. A água, que eu vou estar trazendo um novo livro aí falando sobre o poder da água, né? E a água é um mecanismo fantástico de transformação. A água pode se transformar. Masaru Emoto e nas suas pesquisas, né, das mensagens da água, e outros cientistas, estou trazendo cientistas que já falam sobre, e não conhecem água fluidificada. Mas, por exemplo, essa água aqui, ó, se eu beber ela para mim mesmo, então assim, ó, Aldemir, né, você poder colocar um copo com água, e você não precisa ser passista, nem ter feito o curso, não. Vai importar o amor. Impregnar nessas águas, me veio uma intuição. E todos os dias você dá um copo a cada uma. Mas você faz um evangelho, faz uma oração. E você põe sua mão com fé, colocando a sua maior boa vontade, que os espíritos vão botar uma outra mão aqui. E a água, ela vai ser fluidificada para você, vai ser fluidificada para seus familiares que estão passando por isso. Espero ter ajudado de alguma forma. O Franco, ele até comenta, acredito que despertei o meu câncer por causa de um rancor, uma raiva que eu tive. Franco Bertelli, Blumenau, Santa Catarina. Então, Franco, é verdade, Franco. Então, assim, há muitas causas, né? Há causas emocionais, psíquicas, há causas da pessoa. Por exemplo, eu já tive pessoas que pegou um câncer pelo despeito tão grande de ver outra pessoa crescer, que ela não queria que crescesse, de ver a pessoa tão grande o despeito. O despeito é uma coisa que eu só senti uma vez. Eu gravei, não sei, agora lembrei de uma gravação que eu fiz em algum lugar falando sobre isso, que eu tive um momento na minha vida que foi em segundos que eu senti isso e nunca mais senti isso, nem quero sentir nunca na minha vida. Imagina a pessoa que tem um despeito, ele vai crescendo, vira inveja, depois vira rancor, vira mágoa, vira vingança, vira maldade, e a pessoa ainda vai rezar na igreja desejando mal para as outras pessoas. Não devemos desejar mal a ninguém, nem a político que estão roubando, que estão acabando com a gente, ou que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. Para ninguém. São seres humanos que estão passando pela sua fase evolutiva. E eu sei que não é fácil isso, né, gente? Pensar assim. Ele até continua aqui, ó. Hoje creio que o meu freio de mão foi pois não preciso nem de exame para ver o meu corpo se está bom ou ruim. Basta fazer uma reflexão e ver o que eu ando fazendo. É batata. Quando não estou alinhado, ataca. Quando estou bem com a vida, fico tudo zerado. Olha aí. Isso vem comprovar, Franco, de que essa mensagem que eu recebi há muitos anos atrás, né? Quando a minha filha que está aqui, mais velha, ela era pequena, e a mãe dela não pôde ir para o leprosário,
porque dentro do seu perispírito, do seu corpo espiritual, tinha exatamente requisitos de vidas passadas que podia contrair aquela enfermidade. Então, quando você está dizendo que vai na linha, que se alinha na trajetória que tem que seguir, aí você vai ver ali no livro que eu tenho, que eu escrevi, mas não é psicografado, mas é interessante. Um livro chamado Quem Sou Eu, Quem é Você? Ali eu trago a questão assim, de programação, de comprovado que, de certa forma, nós temos o livre-arbítrio, mas somos programados. Se você reconhecer a questão 146, que uma dessas sedes da alma eu tenho que reencarnar, não deixa de ser uma programação. E há outras programações reencarnatórias de eu não desviar naquilo que eu vim, inclusive tarefas difíceis, porque o Franco ele vem dentro de uma base que é uma base tanto de crescimento como de teste, que é a base natural de inteligência racional para fora, que tem como essência código do fonte, né, o princípio elementar natural, que nós chamamos da gula, da inovação. Então tudo isso faz com que, se eu passar por isso muito bem feito, eu vou desencarnar e evoluir muito mais. Mas a prova foi pedida, porque você está repetindo um grupo que fez uma queda lá no passado muito distante sua e você pediu para vir nele. E mesmo que tenham dito assim, olha, poxa, mas tu vai ter assim o teu pensamento, tu vai gostar só de coisa de conhecimento, de novidade, tu não vai se apegar com muitas coisas, tu vai passar por isso, tu vai ter a novidade, seja em qualquer aspecto da vida, vai te chamar, uma coisa mais fácil, tu vai achar que tu não vai ter muito negócio de pudor, que isso tudo pode ser possível, né? E aí onde está, não é, meu querido, meu amigo? Vamos ver agora a pergunta para baixo aqui, que tem bastante ainda. Bastante comentários também. Adoro essa psicografia da Alcalina, Tua Alma, que a Sheila está falando. A Sheila Escolari, do Rio, Niterói. Um abração, Sheila. Dora também, e o Hernando, não é? Douglas. O Douglas falou sobre o tempo, né? Não, a Douglas é outro, isso aqui. Douglas Albrecht. Bom dia, Zé. Em breve estarei por aí, fazendo uma visita ao CEIU e fazer seus cursos. Abraço. Douglas. Seja bem-vindo, então. Sim, o Douglas, eu acho que, se eu não me engano, ele é do Mato Grosso. Ele teve no Foreblu, acho que no primeiro Foreblu, né? O Douglas, agora eu lembrei de você, Douglas. Você é do Mato Grosso, não estou enganado, do Mato Grosso do Sul ou do Mato Grosso normal, né? Porque no Brasil nós temos 2 Mato Grosso, eles são de Portugal, não estranho. O Mato Grosso era muito grande, se dividiu em 2, ainda doou alguma coisa, como Goiás doou a terra para Brasília, ainda doou para o Tocantins, então o Brasil tinha estados que eram enormes, né? O Brasil é um país muito grande, muito enorme mesmo. Tá bom? Bem-vindo, seja bem-vindo. Mas o Douglas lá do Bacalhau, lá, o sobrinho da Julie, ele me fez uma mensagem, eu não pude responder a ele, mas agora, viu, Douglas, da Julie lá. E o que acontece? Do tempo, a relatividade do tempo, Albert Einstein falou sobre isso, mas você falou uma coisa certa, viu, Douglas? Você está em consonância comigo. O tempo ele é muito relativo, em relação até os livros de André Luiz, se você puder ler, já trazem ali os espíritos algumas questões muito, muito interessantes em termos do tempo, né? Inclusive, até vou falar uma coisa para você, Douglas. Até entre os grupos naturais de inteligência, eu estou falando com outro Douglas, o Douglas de Blumenau. Se você vê o tempo para a Anice, que faz parte do grupo natural de inteligência fazedor, não é o mesmo para mim. 1 segundo para ela é tempo. 1 minuto. Para mim, eu preciso de 5 minutos para processar, né, para pensar o que eu vou fazer. Não é? Então, já existe uma relatividade de tempo entre os grupos, entre as pessoas ativas. Por exemplo, para um nadador ali, que vai bater o recorde dali dos 100 metros ali, não sei se é 100 metros ali que existe, ou com um corredor de 100 metros, 1 segundo faz diferença. Mas para uma pessoa que tem que passar o dia todo esperando alguma coisa, ou tem que esperar o sinal ali, esperar o meteorologista, esperar uma coisa, o tempo é mais... Porque o tempo ele não é linear. O homem foi que construiu ali o tempo gregoriano, aquele negócio todo, para medir o tempo, né? Para fazer o relógio, para a gente saber os horários. A lua e o sol já foi grandes instrumentos do tempo, né? Como o Yi e Yang. Hoje todo mundo está pegando o Yi e Yang para tudo que é curso, que é a medicina chinesa, que está vindo muito forte, mesmo com essa questão do Covid-19.
do coronavírus, todo mundo quer falar de medicina chinesa, mas conforme a sua interpretação, usando, defendendo as suas teses dos seus cursos, que não é mal isso, como diz o português, mas confunde muito a cabeça das outras pessoas, e aí há o quê? A diseção, há o quê? O antagonismo de pessoas com outras. Eu acho que tudo é válido, desde que você não tenha com isso conflitos de interesse e queira só apenas ganhar dinheiro com isso, usando as pessoas, seja do movimento espírita, quando as pessoas querem fazer alguma coisa para ganhar dinheiro em cima dos espíritas, isso aí é muito feio, né? Porque isso denota que a pessoa não deixa de ser corrupção. E que é dentro do espiritismo, pior ainda. Porque há aqueles que dizem assim, mas Jesus disse, dá de graça o que receber de graça. Algum espírito disse, não, não, não. A gente tem que dar de graça o que receber de graça, mas a casa espírita não vive sem ajuda. Porque os espíritas, salvo algumas casas que tem pessoas que têm dinheiro, que tem todos uns sócios que ajudam, né? Mas as pessoas agora estão sem ganhar dinheiro. Então, se um pouquinho de cada um ajudar, o CIU ajuda muita gente com cestas básicas na região, a gente tem ajudado muita gente aí. As cestas que são levadas, nós temos distribuído para as pessoas que estão passando bastante necessidade. Então a gente tem que ter essa consciência. Agora, tentar enganar as pessoas usando do espiritismo, já está enganando, isso não deixa de ser uma fascinação, porque ela acha que está certo. Ela viver da doutrina espírita. Olha, eu não condeno, mas não acho certo. Agora, se estiver enganando, falando coisas ali, porque assim, existem vários níveis, né? Há pessoas que vão para a palestra do mundo inteiro, tem um monte de livro, tem um monte de tudo, mas não conhece. Conhece das outras coisas, mas daquilo não vai conhecer. Vai sair dessa vida com a semente plantada. Então, para a gente encerrar, nós vamos fazer a última pergunta de hoje, aí depois tu faz o teu encerramento já. É do Leandro, né, que tinha bastante pergunta dele aqui, mas é uma pergunta... Leandro, acho que ela é a reencarnação de Kardec. Não, não é isso não. O espírito é como se fosse uma antena tendo percepção de várias frequências. E o ajuste da percepção, e o envio de informações é através da vontade ou do pensamento ou dos impulsos que temos uma baixa percepção, baixa percepção de que foge ou racionalização. Então, Leandro, em primeiro lugar, o espírito ele não entra nessa onda, ou seja, o espírito ele não capta, porque assim, ó, o espírito ele está encapado, né? Você inclusive é engenheiro, né, na parte elétrica aí, né? Uma pessoa com bastante conhecimento, então você sabe muito mais do que eu. Trazendo agora para o lado assim, por exemplo, você na elétrica você é trifásico, vamos supor, e eu sou monofásico, porque eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Então assim, o meu espírito, ó, ele consegue fazer muitas coisas. Ele transcende, ele pode ir para outros mundos. Ó, tá vendo o espírito? Então o espírito ele não entra em frequência nenhuma, por quê? Porque ele depende de vários corpos. Há quem nomine 7 corpos, hoje nominam 13 corpos, e uns nominam, que veja bem, nós temos aí instrumentos que fazem parte de corpos que se justapõem ao corpo físico. E que instrumentos são esses? Que aí sim entram em frequência, entram em sintonia, são as frequências das ondas eletromagnéticas, que são oriundas de cada princípio elementar natural, são os instrumentos dos chakras, que são, quando você está se espiritualizando, o chakra que eu manejo aqui, que é o coronário, ele funciona como o chakra das 1000 pétalas, então ele tem uma ligação muito forte com o cosmo, mas desde que eu já dei passe em pessoas, Leandro, que tinham o coronário meio que fechado. Ah, é? Sim. Porque é uma pessoa que não se espiritualiza, dorme como jumento, acorda como cavalo, com todo respeito, isso é uma coisa lá da minha terra. E aí a pessoa não reza, quando vai rezar é só depois de um futebol ou depois de uma briga do MMA, ele vai rezar, nossa, que eu estou no céu. Aí no outro dia não sabe se rezou. Então aí não existe sintonia. Agora, o que é que acontece? Os chakras, eles trabalham com frequências, com 2 forças que eu descobri, que é a força centrífuga para as pessoas que têm a base ativa, nasceram na questão 146, então a frequência dela é a onda gama, mas não está no espírito, está nos instrumentos, porque o espírito depois vai deixar tudo isso, do pó volta ao pó. Então isso tudo cessa e o espírito, ele aí vai, aí é o seguinte, aí a frequência espiritual é de acordo com o meu grau evolutivo, de espírito para a dimensão, para os mundos que eu pertenço. Agora a questão da vontade, você falou do pensamento, o pensamento pode ser não, o pensamento é de acordo
com as crenças cristalizadas, com o meu conhecimento, seja da engenharia elétrica, da medicina, seja o que. E o que é que eu faço? Eu pego o conhecimento, que é um conhecimento terreno, que pode inclusive estar enganado em relação à modernidade, à tecnologia, e sendo aplicado aquilo que eu recebi para criar um diploma e arrumar um emprego e ser feliz, e aí eu tenho meu pensamento. Que tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já nominei hoje, onde tem ali a fé humana e a fé divina, fala sobre que a vontade é um dispositivo. Mas, na questão 911 de O Livro dos Espíritos, eu gosto muito dessa questão, que Allan Kardec está perguntando sobre os vícios e tudo mais, a resposta está lá um pedacinho. Que muitos dizem que tem vontade, mas a vontade só está nos lábios, a resposta da espiritualidade. Nos lábios. Não está aqui, não está aqui e não está aqui. A pessoa, vontade não é o gatilho. O gatilho é a ação, a primeira ação. Porque eu tenho vontade, mas eu não faço. Eu tenho vontade de fazer dieta. Eu tenho vontade de correr de bicicleta. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa pela humanidade. Eu tenho vontade de deixar o vício da gula. Eu tenho vontade de deixar de comer doce. Eu tenho vontade de emagrecer. Eu tenho vontade de correr. Eu tenho vontade de ser espírita. Eu tenho vontade de deixar tal coisa, tal pensamento. Eu tenho vontade. Vontade eu tenho. Mas eu não tenho um dispositivo que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a fé divina, a fé humana, a fé divina. O dispositivo dá o quê? Como disse Jesus, se tiveres a fé tamanho de um grão de mostarda, e esse grão de mostarda, muitas vezes, eu tenho nos lábios para passar para as outras pessoas, mas não tenho dentro de mim. Por quê? Porque muitos e milhares de pessoas precisam o que nós chamamos de experienciar day by day, dia a dia. Eu tenho que entrar, eu não entrei no vício, quando as pessoas não entram no vício não é difícil de sair, mas por que eu não entro nos bons hábitos também? O bom hábito da leitura, de agradecer primeiramente de manhã, de agradecer de manhã, tarde, de noite. Eu não estou falando para você agora, Leandro, estou falando para todo mundo, tá? É que sua pergunta me remete a eu generalizar ela para que você seja beneficiado com o comecinho e todo mundo seja beneficiado com o total. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar para uma única pessoa. Igual a psicografia. Quando o médium recebe a psicografia, primeiro ele tem que pensar para ele, depois serve para todo mundo. Entende? Já quando a pessoa está fascinada, ela tem dois tipos de fascinação, seja do conhecimento, seja dos médios. Foi a dona Maria Duarte, lá de Aveiro, que fez a primeira pergunta no início da live. Então não serve só para os médios, mas serve para todos nós, que é a questão de eu ficar fascinado com algo e aí a expectativa que eu crio na vontade, no pensamento, que eu sintonizo com aquilo, eu crio uma ilusão de uma fantasia de que aquilo não vai acontecer, mas eu estou fascinado. E um espírito pode se aproveitar para me atrapalhar na minha fascinação de, não vou escutar esse Zé, esse desgraçado, esse Zé, ele acha que sabe de tudo, esse ignorante. Não estou dizendo que é você, outras pessoas podem pensar assim, mas eu tô querendo é o seguinte, eu estou querendo é fazer algo, mas espera aí onde está? A gente tem que ter a base fortalecida do conhecimento, saber o que é que eu vou fazer com esse conhecimento, como eu posso ajudar, quantas pessoas eu posso. Se eu atingir 2 pessoas já está bom. Mas eu tenho que fazer isso com a vontade de ajudar. E eu sinto que você tem muita vontade de ajudar as pessoas, isso é muito importante. E suas perguntas são muito bem-vindas, por quê? Porque são as perguntas que transformam e modificam o mundo e as pessoas, e não as respostas. Porque as respostas mudam conforme a evolução da Terra e a evolução de cada um de nós. Foi um grande prazer estar com você nesse domingo e dividir com vocês e aprender também juntos, né? E desejar para vocês uma feliz semana e que Papai do Céu possa abençoar todos nós, a você aí na sua casa, no seu lar, e abençoar toda a minha família e a todos aqueles que são muito caros para mim. E que Jesus nos abençoe, o meigo Rabi da Galileia, fiquem em paz e que Deus nos abençoe. E abençoe a todos aqueles que estão enfermos, que estão com Covid-19, e abençoe os nossos políticos, governantes do mundo inteiro, para que eles possam ter um bom senso do amor no coração e de fazer as coisas certas para que todos nós possamos serem melhores e evoluirmos todos nós. Muita paz, um beijo no coração de todos.